Olá, olá, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar, a gente vai falar sobre direito penal, né, a parte especial, começando por moeda falsa, certo? Eu vou aqui compartilhando os slides com vocês, qualquer dúvida eu estou à disposição aqui para perguntas, tanto presenciais quanto no nosso site aqui, tá? No nosso chat, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui e vamos lá. Então, começando aqui por moeda falsa, né? É, incorre no crime de moeda falsa quem falsifica, fabrica, alterando, falsificando ou alterando moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou estrangeiro, né? Então serve tanto para real quanto para outras moedas, como dólar, ien, peso, euro, né? Qualquer moeda incide nesse crime, né? Sendo que existe a figura equiparada, que é quem importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz moeda falsa em circulação, né? Que é a pessoa que não fabrica, mas que ela, de alguma maneira, introduz a moeda com um intuito de lucro ou não em circulação no país. E é importante a gente dizer que aquela pessoa que ela recebe a moeda falsa e descobre que a moeda é falsa e repassa, ela também é punida, ainda que de forma mais branda. Né? Por quê? Porque ela, né, nesse caso, ela precisa saber que está repassando uma moeda falsa. É muito diferente da pessoa que ela recebe a moeda falsa, não nota a falsificação, ou porque a falsificação é boa, ou por distração, e daí ela repassa a moeda, ela não incide nessa pena, por quê? Porque falta o elemento volitivo, falta o dolo. Né? Agora, a pessoa que recebe de boa fé, né, recebe sem saber que a moeda era falsa e repassa essa moeda, reintroduz ela em circulação, ela é punida é, de forma mais branda. Né? E também incide no crime, né, de moeda falsa o funcionário público, diretor ou gerente ou fiscal de banco que fabrica ou emite ou autoriza a fabricação e emissão de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei, ou se não, em quantidade superior à autorizada. Né? Então, as moedas, a Casa da Moeda, ela tem o, ela tem uma limitação, ela precisa ter regulamentações e a lei determina quantos reais são produzidos, né, em cada período. E se a pessoa produz mais dinheiro do que o autorizado em lei, ele também incide no crime de moeda falsa, né? Apesar da moeda ser verdadeira, incide no mesmo tipo penal. Aqui, crimes assimilados à moeda falsa é formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas, bilhetes ou bilhetes verdadeiros, suprimirem nota ou cédula ou bilhetes recolhidos com o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização, ou restituir à circulação cédula, nota, bilhetes em tais condições ou já recolhidos para o fim de inutilização. Então, é aquela pessoa que, de alguma forma, ela pega a moeda que não deve estar em circulação e restitui ela à circulação. Por exemplo, vocês sabem que há algum tempo atrás, alguns anos atrás, estava o crime da moda, era explodir caixa eletrônico. E com isso, os bancos eles fizeram algumas investiram na segurança e instalaram um dispositivo que, quando a pessoa, de alguma forma, explodisse o caixa eletrônico ou violasse o caixa eletrônico, as notas que estavam lá dentro iriam ficar manchadas, né? Iriam acabar manchadas e, com isso, eu acho que, salvo engano, ficavam manchadas de vermelho ou de rosa. E, com isso, aquelas notas, elas, né, a pessoa que recebeu uma nota daquela sabia que estava recebendo uma nota que provinha de crime. Né? Nesse caso, se a pessoa recebesse essa nota e restituísse essa cédula à circulação, ela também incidiria no crime de moeda, no crime de assimilado a uma moeda falsa, né? Assim como a pessoa que ela pega
diversos fragmentos de moeda que já estão utilizados para formar um fragmento diferente, ou tentar com uma nota, ou tingir a nota, uma nota de valor menor para que ela se pareça de valor maior, né? Pega então, por exemplo, uma nota de 2 para que ela pareça uma nota de 100, né? Inclusive, por isso que a Casa da Moeda resolveu mudou o tamanho das notas, Ah, correto? Deixa eu voltar aqui. E seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre petrechos para falsificação de moeda. Quem fabrica, adquire e fornece gratuitamente ou a título oneroso, ou possui ou guarda maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à fabricação ou à falsificação de moeda. Nesse caso, a pessoa que tem essa conduta incide no crime de petrechos para falsificação de moeda. É aquela pessoa que fabrica, né, tem coisas para fabricar a moeda falsa no na sua casa, né, na sua casa, no seu escritório. É a pessoa que ela não necessariamente falsifica, mas ela possui os objetos para tanto. E seguindo, emissão de título ao portador sem autorização legal. É emitir sempre permissão legal, nota, bilhete, ficha, vale ou título que contém a promessa de pagamento de dinheiro ao portador ou que lhe falte indicação de nome da pessoa a que deve ser pago. Então, é aquela pessoa que emite, por exemplo, uma nota promissória sem a devida autorização daquela pessoa, da pessoa que, que irá pagar, né? Então, emite uma nota promissória sem antes conversar com o devedor, né? Sem antes a se acordar com o devedor. Incide nesse crime e, obviamente, né, nesses títulos executivos, o devedor, né, o credor, ele deve estar indicado no título executivo. Se emitir o título executivo sem a autorização do credor, sem o nome do credor, também incide na emissão de título ao portador sem autorização legal. Vamos entrar aqui na parte mais próxima à falsidade, né, que é falsificação de papéis públicos, né, incide nesse crime quem falsifica, quem falsifica fabricando ou alterando selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Existem que alguns selos que eles visam recolhimento de impostos, né, ou controle legal. Nesse caso, então, por exemplo, na alfândega eles selam algumas coisas falando, olha, já passou aqui pela, já demos entrada no país com relação a essas mercadorias. E daí eles colocam um selo para demonstrar que houve o recolhimento do tributo. Se a pessoa falsifica para não pagar esse tributo, acaba incidindo nesse crime. Também, quem falsifica ou fabrica alterando papel de crédito público que não seja moeda de curso legal, vale postal, cautela de penhor, caderneta de depósito da Caixa Econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade pública, talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito de caução porque o poder público seja responsável, bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por estados ou por municípios. Então, falsificar selos ou bilhetes, objetos que sejam destinados à arrecadação tributária ou à arrecadação pública.
ou que sejam destinadas ao pagamento de transporte público. Correto? Seguindo aqui, e petrechos para falsificação é fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior, né? Ou seja, no artigo 293, que trata-se de falsificação de papéis públicos. E caso a pessoa seja funcionária pública, a pena dela é aumentada. Aqui, falsificação de selo sinal público. É falsificar, alterando, fabricando ou alterando selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, Estados ou municípios, selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público, à autoridade ou a sinal público de tabelião. Nesse caso, aliás, é interessante, eu peguei um caso há muito tempo atrás, um dos primeiros casos que eu peguei era falsificação de selo sinal público, em que se falsificavam diversos selos dos extintores. Aliás, existe um mercado negro enorme em extintor que vende selo, porque o Inmetro ele dá um número limitado de selos para cada produtor, para cada pessoa que produz ou recarrega extintores. E isso gera aliás, um número limitadíssimo, né? Que faz parecer, inclusive, que o objetivo é justamente estimular esse tipo de falsificação, esse tipo de conduta. Mas o que acontecia, né, existiam algumas quadrilhas que ou falsificavam os selos, daquele selo que brilha lá do Inmetro, que se vocês forem olhar em qualquer extintor tem, ou se não, eles roubavam, furtavam os selos de quem tinha para vender no mercado negro. E é importante dizer que quem faz o uso desse selo ou sinal falsificado incide nas mesmas penas, assim como quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outro ou em proveito próprio alheio, né? No caso, quem esses selos do Inmetro, eles vinham com o nome da empresa. Então, mas tinham empresas que faziam o quê? Colocavam o selo de outras empresas no, no seu extintor. Então, faz o selo no caso, era um selo verdadeiro, mas fazendo o uso indevido. Ou quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos ou siglas de qualquer outro símbolo utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da União Pública. Sendo que também, nesse caso, se a participação de funcionário público, se a pessoa que comete o crime é funcionário público, a pena é aumentada, né? Porque o funcionário público ele deve dar o exemplo, não deve cometer crimes, ele não está autorizado a cometer crimes. E falsificação de documento público, né? Incide nesse crime quem falsifica no todo ou em parte documento público ou altera documento público verdadeiro. É a pessoa que pega, por exemplo, o RG e falsifica e coloca, né, a gente tem, né, todo mundo conhece alguém que quando tinha lá seus 16, 17 anos falsificava o RG para conseguir entrar na balada, para conseguir entrar no barzinho mais novo. E nesse caso, a pessoa que comete esse crime, né, que vende o RG falsificado, pratica o crime de falsificação de documento público, né? Eu dei o exemplo do RG, mas pode ser qualquer documento público, pode ser RG, pode ser CNH, pode ser carteira de trabalho, né? Tudo isso, todos esses papéis, esses documentos podem ser falsificados. Importante dizer que é quem falsifica o documento, não quem faz a utilização. Porque quem faz a utilização tem um tipo penal que a gente vai ver lá na frente, cuja pena é um pouco menor. E vale dizer que, no caso de funcionário público, a pena é aumentada. E falsificação de documento particular. É falsificar no todo em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Por exemplo, falsificar um contrato, falsificar uma nota promissória, falsificar um cheque. Então, tudo isso também
acaba incidindo em falsificação. A pena é um pouco mais leve do que a falsificação de documento público, uma vez que o falsificar o documento público se reveste de especial gravidade. E é importante a gente dizer, né, que agora com a tecnologia a lei mudou um pouco e trouxe que o cartão bancário, seja de crédito ou de débito, ele se equipara a documento particular, tá certo? Então, quem falsifica cartão de crédito ou de débito também incidirá nessas penas. E falsidade ideológica. Falsidade ideológica é omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria constar, ou ler, inserir ou fazer declaração falsa, ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante. Nesse caso, é a pessoa que deveria, ela introduz no documento público ou particular, pouco importa, alguma declaração que não condiz com a realidade, né? Ou se não omite, por exemplo, quando a gente vai tirar a carteira de motorista, uma das coisas que aparece lá é se a pessoa usa óculos. Por exemplo, na minha carteira de motorista aparece que eu uso óculos, que eu preciso usar óculos ou lentes de contato, porque eu tenho quase 5 graus de miopia. Se eu dirigir sem o óculos, eu sou um potencial homicida, né? Não porque eu tenho a intenção de matar as pessoas, mas porque eu não vou enxergar nada. Nesse caso, a pessoa, na minha carteira de habilitação, aparece que eu que eu preciso fazer o uso de óculos para dirigir. Se eu solicitasse e a pessoa, né, e o funcionário público, assim, omitisse que eu preciso de óculos, estaria incidindo nesse crime. Mas é importante a gente dizer que o objetivo tem que ser prejudicar ou criar obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante. Essa tem que ser a intenção do agente. Então, por exemplo, imaginem só que que a pessoa ela falsifique o ela para brincar com alguém, né, para fazer uma brincadeira meio tonta, ela coloca alguma declaração falsa no diploma, por exemplo, ou na cópia do diploma, para brincar, para fazer uma pegadinha. Nesse caso, não incide nesse crime, porque o objetivo não era prejudicar. O objetivo não era criar um fato juridicamente relevante, era simplesmente fazer uma brincadeira. Então, uma vez caiu, salvo engano, eu não lembro se foi na OAB ou se foi em algum outro concurso, que uma pessoa havia colocado no diploma do amigo, escrito que ela havia se formado na faculdade de palhaço, né, para fazer uma brincadeira. E perguntava se incidia no crime de falsidade ideológica. A resposta era não, porque o objetivo dele era brincar e não criar direito, obrigação ou alterar fato juridicamente relevante. E é importante a gente dizer que aumenta-se a pena caso o crime seja cometido por funcionário público, né, porque se reveste de especial gravidade por conta da posição que o funcionário público ocupa, e também caso a falsificação seja de assentamento de registro civil. Seguindo aqui, vamos falar sobre falso reconhecimento de firma ou assinatura. É quem reconhece como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que não seja. Então, vocês sabem que muitas vezes, para assinarmos contratos, para o contrato ter fé pública, é feita o reconhecimento de firma. Nesse caso, se o funcionário público, né, o tabelião, ele reconhece
reconhece a assinatura, mesmo ela não sendo verdadeira, incide nesse crime, no falso reconhecimento de firma ou assinatura. Seguindo aqui, falar um pouco de certidão ou atestado ideologicamente falso e falsidade material de atestado ou certidão. Aqui. Opa, alguma pergunta, pessoal? Acho que foi sem querer aqui. Mas vamos lá. É quem atesta ou certifica falsamente em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Ou senão, quem falsifica no todo em parte atestado ou certidão, ou altera teor de certidão ou atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter um cargo público, né, com isenção de ônus ou serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Então, por exemplo, imagine que vocês sabem que muitas vezes a pessoa tem que prestar serviços jurídicos, tem que, para preencher determinados cargos públicos, por exemplo, juiz, ou promotor, ou defensor público, a pessoa ela tem que ter exercido uma função jurídica durante determinado período. Não lembro se são 3 anos ou se são 5 anos. Nesse caso, imaginem só que um escritório ele faça, né, ou um advogado ou um escritório ele faça uma declaração falsa, né, um atestado falso, dizendo que aquela pessoa, que determinada pessoa trabalhou no escritório durante aquele período, sendo que na verdade nunca trabalhou. Incidiria nesse crime. Por quê? Porque o objetivo é que a pessoa consiga, né, que a pessoa que vai se beneficiar dessa certidão consiga obter um cargo público, certo? E seguindo aqui, vamos falar de falsidade de atestado médico. É quando o médico dá no exercício da profissão, ou seja, é um crime próprio, só pode ser cometido por médicos, atestado falso. É quando, imagina a pessoa que ela quer faltar no dia de trabalho, e daí ela vai ao médico, fala para o médico, né? Ela, é, fala para o médico que não está doente, mas que precisa de um atestado para faltar no serviço, para justificar uma falta, e o médico, mesmo sabendo que não é verdade, fornece esse atestado. Aliás, isso é diferente da pessoa que realmente está doente, né, que não está doente, finge estar doente e engana o médico. Nesse caso, o médico não responde porque ele acredita que a pessoa realmente está passando mal. Então, ela muitas vezes, inclusive, medica essa pessoa. Nesse caso, é diferente do atestado médico falso, porque o médico ele não age com dolo, ele não tem a intenção, né? Ele, na verdade, é enganado pelo paciente. E vocês lembram que eu falei que a falsidade documental, né, que a fabricação de documento falso era diferente do uso de documento falso, né? Então, a falsidade documental é quando a pessoa fabrica o documento falso, né? Quando ela faz o documento falso. Agora, o uso de documento falso é quando ela faz a utilização, quando ela utiliza algum dos papéis falsificados ou alterados, a que referem-se os artigos anteriores, né, até a certidão ou atestado ideologicamente falso. Por que isso aí? Porque o legislador entendeu que a conduta de falsificar o documento ela é mais grave do que a conduta de utilizar o documento. Então, por conta disso, o legislador ele acabou alterando essa, acabou fazendo essa diferenciação. Inclusive, muitas vezes, aliás, a jurisprudência entende que fornecer a foto para falsificar o documento não é considerado falsificação de documento, mas
se é para ela mesma, é uso de documento falso, porque não é ela que falsifica. E seguindo aqui, a gente vai falar sobre supressão de documento, que é destruir, suprimir, ocultar em benefício próprio ou de outro, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não poderia dispor. Então, por exemplo, é a pessoa que ela destrói o RG, destrói o CPF, destrói a carteira de trabalho. Aliás, isso é muito comum quando a gente está falando de violência doméstica contra a mulher. É muito comum que o agressor ele destrua o documento da vítima, né, para que ela não possa sair, para que ela não possa ir em determinados lugares, né, para que não possa viajar. Então, esconde ou destrói o documento para garantir mando sobre a vítima. E falsa identidade é quando se atribui a si ou a terceiro falsa identidade para obter vantagem, proveito próprio ou alheio ou causar dano a outra. Então, por exemplo, a pessoa que ela se apresenta como outra pessoa para conseguir alguma vantagem, imagina, ou causar dano a terceiro. Então, é como se, por exemplo, alguém se apresenta lá na faculdade, né, descobre que o secretário, que a pessoal da secretaria é novo e vai lá e se apresenta como professor André lá na faculdade, porque não gosta de mim e chega lá e fala, eu sou o professor André, vim assinar e daí começa, né, uma discussão com a pessoa, xinga para me prejudicar, né, para que eu seja demitido, porque eu dei uma nota baixa, por exemplo. E daí, nesse caso, incide nesse crime, falsa identidade. Né? Também incide em falsa identidade quem usa como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou cede a outrem para que utilize documento dessa natureza próprio ou de terceiro. Então, imagine só dois irmãos que um irmão ele é procurado, então, caso ele seja parado numa blitz, ele seria preso. Nesse caso, um dos irmãos faz o quê? Fala, olha, para você não ser preso, eu vou te dar o meu documento, você utiliza o meu RG, utiliza a minha habilitação, e daí, como os dois são parecidos, um fica usando o documento do outro para que o que está sendo procurado não seja preso. E também, obviamente, a pessoa que faz o uso também incide no falsa identidade. Aliás, agora, esse crime é bem interessante. É alteração de sinal de veículo automotor. É adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento. Incide nesse crime, pessoal, aliás, esse crime, o objetivo dele é justamente evitar o roubo de veículos, né? Reduzir o número de veículos roubados ou furtados, para que a pessoa que remarca também, que faz a remarcação do chassi ou que falsifica a placa também, seja punida. Então, o objetivo é tirar o mercado, dificultar a venda desses veículos. Importante dizer que é muito comum que as pessoas sejam presas e enquadradas primeiramente nesse crime quando elas desejam se furtar ao rodízio, né? Quando elas desejam de alguma forma burlar o rodízio. Então colocam lá uma fita adesiva, né? Colocam uma fita isolante na placa do carro para que a placa do carro seja mudada. Então, por exemplo, um 3 pode virar 8. E daí a pessoa anda livremente no rodízio. Aliás, eu já peguei bastante caso assim, já fiz muito flagrante assim. Em geral, né, qual é o entendimento jurisprudencial? O entendimento jurisprudencial é que essa pessoa ela não falsificou, porque o objetivo aqui do legislador, quando ele tipificou essa conduta, era evitar
o mercado clandestino de veículo. Então, não atingiria o tipo material, mas somente o tipo formal, porque não é uma alteração que visa fomentar o mercado clandestino, mas simplesmente obter a vantagem do rodízio, de modo que a pessoa toma a multa, mas ela acaba não respondendo por esse crime, mas via de regra a pessoa é presa em flagrante, ou seja, pelo menos um dia ela passa de castigo lá na delegacia e tem que ir para audiência de custódia. Pessoal, por enquanto, alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa, alguma pergunta, algo? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Tá Não, tranquilo? professor, está tranquilo. Então vamos seguir aqui. Fraudes em certames de interesse público, né? O artigo 311-A. É quem utiliza ou divulga indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a terceiro ou comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação de exames públicos, processo seletivo para ingresso em ensino superior ou exame de processo seletivo previsto em lei. No caso, é quem, por exemplo, divulga a prova do concurso público, né, divulga quais vão ser as questões da primeira ou da segunda fase, pode ser em avaliação de um concurso público, pode ser em avaliação em exame público, como, por exemplo, o Enem, processo seletivo para ingresso no ensino superior, então o vestibular, né, pode ser, nesse caso, tanto de faculdades particulares quanto de faculdades públicas, ou se não qualquer exame ou processo seletivo previsto em lei, né? Lembrando que concurso público é, é para garantir a aprovação dos melhores. Já o exame ou processo seletivo, o exame, muitas vezes ele não busca selecionar, ele busca dar uma certificação, né? Então, por exemplo, no caso de tradutor juramentado, ele tem que fazer uma prova, mas não é que os melhores passam, passa todo mundo que acertar um mínimo de questões, assim como na OAB, né? O exame da OAB. Por isso que é exame da OAB e não concurso da OAB. No exame da OAB, não é que passam os melhores, passam as pessoas que tiraram, que acertaram pelo menos metade da prova. E nos crimes tipificados no artigo 311-A, caso a pessoa seja funcionário público, há o aumento de pena. E, finalmente, induzimento à fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes, né, que é induzir menor de 18 anos ou interdito a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em virtude de lei ou de ordem judicial, ou se não confiar a outra e sem ordem do pai, do tutor ou do curador, algum menor de 18 anos ou interdito, ou deixar sem justa causa de entregá-lo a quem legitimamente o reclame. É quem ajuda a pessoa que ainda não é capaz a fugir, né? Que de alguma forma auxilia a fuga. Eu acho que toda criança, em algum momento da vida, já tentou fugir de casa, né? E, obviamente, né, a maioria das pessoas voltaram, né? Porque se deram conta que não teriam onde dormir, né? Eu lembro uma vez que eu era pequeno e eu fiz a minha malinha e falei para minha mãe que eu estava indo embora, que eu estava saindo de casa, né? Eu não lembro disso, né? Eu era muito pequeno, mas ela me conta, ela fala assim, não, pode ir, não tem problema nenhum. A única coisa é que você não pode ir para casa do seu avô, você só pode ficar, se você for para outro lugar, não pode ser para casa do seu avô e da sua avó. Como eu não tinha nenhum lugar para ir, eu resolvi dar meia volta e voltar, né? Mas imagine só que o meu avô, ele resolvesse me acolher naquele momento. Ele poderia tá, incidir nesse crime, né? Porque quem é juridicamente responsável por mim seriam os meus pais.